Já cansei, mas nunca vou parar de dar conselhos para o Eusébio. É uma forma assim que eu gosto de conviver, de amizade realmente. É, ele me leva a mal às vezes, mas a gente tem uma amizade desde criança, de muito tempo. Eu arrumo mulher, ele vem falar para mim o que ele achou. Ele tá namorando, eu vou, converso com ele. E agora com a Alzira, eu já falei para ele e vou falar de novo. Abre o olho. Abre o olho, porque não é legal. Abre o olho. Já cansei de falar, mas não adianta. Não adianta porque não sei porque é uma coisa assim de paixão, realmente. É difícil. O Orozimbo e o Eusébio eram amigos desde criança. E eles se conhecem muito bem um com o outro. E a Alzira é a esposa, é a mulher do Orozimbo, que casou ao longo dessa história. E o Orozimbo é assim, um cara que trabalha e tem lá os horários dele, e o Eusébio é um cara que tem uma vida melhor, ele tem os horários dele, faz o trabalho dele em casa ou vai de vez em quando, a família tem dinheiro. E ele passou aí um longo período querendo abrir a cabeça do Orozimbo, dizendo para ele que a Alzira não era legal, para ele não era legal. E o Orozimbo não ligou muito para aquilo lá, para aquela história, e marcou o casamento dos dois. Orozimbo e Alzira casaram-se. O Eusébio foi padrinho do casamento na igreja. Casaram no civil e começaram a vida de casados. E o Eusébio, como ele era muito amigo do Orozimbo, ele começou a frequentar a casa do Orozimbo e da Alzira diariamente. Tinha semanas que eram todos os dias. E os vizinhos começaram a entender aquilo como alguma coisa diferente que estava acontecendo. Mas eles não estavam aí, não estavam ligando. E passou-se um tempo, a Alzira até brincou com lá um santo, falou: eu tenho 2 maridos. É um triângulo, é um trio. Eu tenho 2 maridos. E ali começou-se eles não se desgrudavam. Os 3 estavam sempre juntos, sempre muito próximos e era legal, eles curtiam aquilo. Curtiam muito. O Eusébio era um cara mais assim sentimental. Ele era desse tipo. Tinham vários dias, ele ia lá e o Eusébio e o Orozimbo não estavam. O Eusébio ia para a casa deles e ficava conversando com a Alzira. Ficava batendo um papo com ela até que ele falou para ela: Alzira, esse nosso negócio aqui, os vizinhos aí devem estar falando um monte da gente de 3. Eu, você e o Orozimbo. Não tá certo, não tá legal. Acho que a gente tem que mudar isso aqui. Vou parar de vir aqui, ou então para com isso. Não tem nada de... Você acha que eu tenho que dar explicação para vizinho? Eles que se virem para lá, eles que se danem. Eu tenho a minha vida e eu quero receber as minhas visitas aqui, e você é uma delas. Então o Eusébio propôs de espaçar as visitas, um dia sim, um dia não. E acho que ele acreditou nisso. E a Alzira não aceitou nunca.
ficou brava, falou: eu que mando aqui, eu que recebo quem eu quero, eu não vou fazer isso jamais. E você está convidado a chegar aqui na hora que você quiser. E o Eusébio não estava gostando daquilo, ele tinha certeza que os vizinhos estavam falando muito ali e estava sem graça já o negócio. Ele achava aquilo, o Eusébio. E ele foi até o escritório do Orozimbo para bater um papo com ele, conversar com ele sobre isso também. E o Orozimbo falou: não, a Alzira tem razão, não tem problema nenhum de receber lá diariamente. E assim ficou. Às vezes o Eusébio falhava algum dia, mas continuava frequentando lá a casa dos dois, e que era muito agradável, realmente era muito interessante. A Alzira brincava que tinha 2 maridos nos almoços, nos jantares, e numa dessas brincadeiras o Eusébio guardou aquilo, pensou com ele, né? Falou: pô, o papo aqui não sei se está indo para um bom caminho, né? Acho que está muito estranho o que está acontecendo. E foi para casa ali e sempre pensava sobre isso o Eusébio. Era um cara sentimental, introspectivo, guardava muita coisa. E ele foi no outro dia foi até o trabalho do Orozimbo e falou para ele, contou um monte de coisa para ele sobre a Alzira. Quando eles casaram, o Orozimbo e a Alzira, o Eusébio deu um abraço nela e falou no canto do ouvido dela: está casando com um rapaz de ouro. Baixinho cantou no ouvido dela. E ela falou assim: será? E o Orozimbo realmente era um grande cara, um grande marido para Alzira. E depois de contar tudo que ele tinha para contar pro Orozimbo lá no escritório dele, ele saiu, acabou o papo, ele saiu correndo, foi-se embora. Foi seguir a vida dele. E passou lá uns 2, 3 dias, a Alzira comentou com o Orozimbo, falou: cadê Eusébio? Aí o Orozimbo pensou, falou assim: eu acho que ele não aparece aqui nunca mais. A Alzira: você tá viajando, você tá maluco, você tá de bobeira. O Eusébio foi trabalhar, a Alzira se arrumou lá, vestiu toda bonita, passou maquiagem e foi pro trabalho do Eusébio para saber dele. Cadê esse rapaz? Foi para lá, no corredor encontrou com ele. E ficaram os dois conversando no corredor. Ela disse: por que isso não está aparecendo? O que houve? O que está acontecendo? Não, eu contei a verdade pro Orozimbo e não tenho mais essa cara de pau de aparecer lá na sua casa com a dele. Eu não quero mais. Não quer mais uma ova? Por que não quer mais? Você foi lá, contou tudo que a gente tem e... eu acredito que o Orozimbo já devia estar sabendo disso há mais tempo e não é legal ficar lá frequentando a sua casa. E a gente vai fazer o quê? Eu tenho um apartamento em Copacabana, a gente vai se encontrar por lá. E é isso. Ficou resolvido isso entre os dois. A Alzira e o Eusébio eram amantes. E o Eusébio contou toda a verdade para o Orozimbo e assim ficou. Eles se encontravam no apartamento em Copacabana e não tinha mais felicidade, só tinha amor, mas não tinha felicidade. Era só amor que tinha, mas eles não eram felizes. E o
Passou-se uns anos, a Alzira teve filhos. Teve 2 filhos, um ano um e no outro filho. E o Eusébio foi padrinho do primeiro e do outro um tal de Linhares foi padrinho. Ela tinha 2 filhos. Passou-se muitos anos, né? E o Eusébio, ele mantinha a relação com a Alzira assim, do mesmo jeito, mas distante dessa forma. Eles não se relacionavam. O Eusébio não encontrava o Orozimbo, era difícil essa proximidade. Até que o Orozimbo procurou o Eusébio no trabalho dele e falou com ele tudo o que ele achava daquele caso, e que falou o seguinte: Eusébio, eu considero muito você como amigo de infância, mas eu não te mato porque você também é traído. Você também é traído porque a Alzira tem um caso com o Linhares e ela te trai. E ela me trai com você. Então você também é traído, a Alzira também é traída. Todo mundo aqui é traído nesse caso, nesse papo aqui. Então nós estamos iguais, nós estamos da mesma forma. E foi embora o Orozimbo. E o Eusébio se sentiu traído, falou: puta, bem que eu falei para ele não casar com a Alzira, que ela não prestava. Agora ele vem aqui e joga bomba na minha mão. Linhares, ela me trai com outro cara. Puta que pariu.